Amém. Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quero dizer para esse irmão que para mim é um motivo de imensa alegria estar hoje aqui. Aleluia. Nessa festividade, irmãos, que eu vou falar com os irmãos e ser realista. Está muito linda. Aleluia. E eu não precisava nem pregar, irmãos, porque as palavras já foram anunciadas aqui. Os testemunhos que já foram contados neste lugar. Eu não precisava pregar, não. Porque eu creio que o povo já está alimentado, já está cheio, e só sai daqui um missionário se não quiser. Eita! Meu Deus! Se bem, irmãos, como é que eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar? Eu não precisaria nem falar. Está muito gostoso esse lugar. Estava vendo a coreografia, as peças, estava vendo tudo aqui, irmãos. Não precisaria haver uma pregação, porque Deus é Deus. Eu tenho certeza que Ele já tocou no coração de cada um. Assim, irmãos, já foi apresentada a minha família, minha esposa, meu filho. Amém. Já foi a mim apresentado à igreja. Mas eu quero apresentar aos irmãos uma pessoa, irmãos, que aonde eu estou, Ele está, e aonde eu vou, Ele vai, e aonde Ele vai, Ele faz maravilha. É o meu grande e maravilhoso amigo Espírito Santo. E Ele está aqui. E eu quero convidar a igreja a convidar esse amigo a chegar aqui e a entrar no seu coração e a dizer, quando eu contar até 3, a dizer: seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Porque de repente você acordou hoje com a pressa do dia a dia e nem deu um bom dia. De repente ele falou: muito obrigado, Deus, por mais um dia. De repente vocês não falaram: Senhor, que dia lindo o Senhor nos concedeu. Eu quero convidar a igreja a convidar o meu amigo Espírito Santo. Está bem escrito aqui, ó. A Ele estar conosco neste momento e a entrar na sua vida e na sua casa. Quando eu contar 3, vão falar: seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Mas fala lá do mais profundo do seu coração. Amém? 1, 2, 3. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. É para o Senhor, meu grande amigo. Nesse momento Ele está entrando no seu lar, fazendo maravilha na sua saúde, na sua enfermidade, está arrancando neste momento. Ele neste momento está fazendo maravilha. Foi me dado um tema, irmãos. Qual é o seu chamado? E uma divisa, tá? Em 1 Coríntios 11, 1. Seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. Foi o que foi passado a mim. E eu quero trazer aos irmãos, eu vou trazer uma pequena palavra, irmãos, porque não precisa muita coisa. Mas eu quero trazer uma palavra e algumas experiências. Os irmãos possam sentar, possam tomar os seus assentos. Eu quero dizer para os irmãos que, quando foi me dada essa palavra, essa divisa, e esse tema, eu achei muito interessante, irmãos. Porque a igreja está vivendo um dia muito difícil neste dia, nesses anos que está decorrendo. A igreja está passando por algo terrível, que muitos cristãos não estão enxergando. A igreja está passando por momentos preocupantes, porque muitos que estão dentro da igreja estão com seus olhos vendados e fechados para o que está acontecendo. Foi me dado sobre Paulo. Paulo, quando ele é chamado por Jesus Cristo, outrora Saulo de Tarso, um grande perseguidor do Evangelho, um grande homem que pegava os cristãos na época e estraçalhava ele, levava a cativo, e muitos dos que ele levou a cativo foram mortos pelo Evangelho de Cristo. Ele levou muitos, considerando hoje, como nós falamos, missionário da palavra de Deus. Ele levou a cativo, levou a prisão
prisão. Paulo era aquele homem que ele entrava nas casas sem pedir permissão e arrancava o povo de Deus ali, levava para a prisão. E muitos que eram levados perdiam sua vida por causa do Evangelho de Cristo. Hoje nós podemos falar que esses homens eram os grandes missionários da época. Paulo, um homem temido por muitos, Paulo, um homem temido pelos apóstolos da época. Ele pede permissão aos religiosos da época, os sacerdotes da época. Ele vai pedir permissão para poder ir a Damasco atrás dos apóstolos, atrás dos cristãos. E quando ele chega no meio do caminho para Damasco, ele tem um grande encontro. A palavra de Deus diz que naquele momento ofuscou uma luz muito forte, bateu uma luz muito forte e ele se prostrou. E aquela voz chegou e perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Neste momento, irmãos, que estamos conversando aqui, tem dezenas, centenas e milhares de homens que estão sendo perseguidos, homens que estão sendo levados a cativo, homens que estão sendo levados para a morte pelo amor do Evangelho de Cristo. E Paulo, quando tem esse encontro hoje, Paulo, quando tem esse encontro naquele dia, Paulo fica cego, e naquele momento Deus está chamando Paulo ao compromisso. Aleluia! E aí começa uma nova carreira de Paulo, não mais perseguidor do Evangelho, mas um homem chamado por Deus para poder sofrer pelo Evangelho. E a Bíblia diz que Paulo, segundo nós conhecemos, Paulo foi um dos maiores missionários daquela época. Um dos maiores pregadores do Evangelho daquela época. Eu quero perguntar aos irmãos aqui, irmãos, a todos que estão aqui: quem quer ser um missionário? Quem quer ser um missionário, levanta a mão, irmãos. Você não sabe o que você fez para a sua vida neste momento. Você não sabe o que vai acontecer a partir de hoje, depois que você levantou a mão. Eu tinha 16 anos, irmãos, quando eu me converti ao Evangelho de Cristo, e vendo um missionário pregar num culto de missões. Esse missionário fez essa pergunta para mim, irmãos, e depois que ele fez essa pergunta para o povo, eu levantei a mão. Eu passei a ser muito perseguido, caluniado e defamado. Deus recebeu, quando eu levantei a mão, Deus recebeu isso como um sim. E hoje, irmãos, o que anda acontecendo na minha vida, irmãos, é muito, muito diferente. Paulo, quando ele recebeu de Cristo o chamado, a vida dele mudou. Ele fala que ele traz as marcas de Cristo. Ele traz a marca de Jesus Cristo. E se eu for perguntar para vocês hoje, neste momento, qual é o seu chamado? Talvez você não vai sanar, não vai entender ou não vai saber explicar qual é o seu chamado. Eu, quando foi feita essa pergunta, eu levantei a mão e naquele momento eu abracei o chamado de Jesus Cristo. Assim como a missionária falou aqui, eu estava até falando com a minha esposa, ela está falando que eu ia falar. E ela perguntou, e ela falou que não existe missionário de carteirinha. Você, para ser um missionário, não precisa ter uma carteirinha. Aleluia! Porque cada um, você nasceu num lar evangélico, você já tem um chamado, você já tem uma missão. Ser missionário é ter uma missão, é pregar o Evangelho de Cristo. Ser missionário é ter a ordenança de Jesus Cristo de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ser missionário é você pregar as boas novas. Então a criancinha que nasceu no lar evangélico, ela já tem uma missão. E eu, quando recebi esse
chamado lá, eu recebi uma missão. E eu não entendi o porquê começou a mudar a minha vida. E eu passei a ter um amor diferente com as pessoas. Eu passei a ter um amor diferente que eu não entendia, porque eu passava no caminho, passava na rua, e quando eu via um mendigo, eu queria pregar o evangelho para ele, e eu não sabia porquê. E eu comecei a abraçar mendigo, comecei a chegar a abraçar, a levar ele para a igreja, a dar alimento a ele, eu não sabia. Só que eu não sabia que Deus estava me preparando para algo maior. Foi falado do pastor aqui, da missionária, cada um tem uma missão. Estamos hoje montando um centro de recuperação feminino, aonde está escasso o centro de recuperação feminino, nós não achamos, são poucos os lugares que tem, e é difícil, irmãos. Eu, quando levantei a mão, Jesus falou: é você que eu vou pegar. E quando ele me pegou, ele passou a me levar para dentro das comunidades, para dentro das favelas, para poder tirar homens e mulheres da mão do tráfico, homens e mulheres da mão daquelas pessoas que estavam para morrer. E ele começou a me levar lá e tirar aqueles homens e mulheres da mão dos traficantes para morrer. E eu confesso aos irmãos, eu não pedi, mas naquele dia que eu levantei a mão, a minha vida mudou. Em 2009, Jesus falou para mim, usando um irmão, falou: estou eu te dando um sítio para montar um sítio de recuperação. Eu falei: Deus, eu não quero, porque eu sei que o compromisso é muito grande. E ele falou, usou mais outra irmã, lá na frente: estou eu te dando um sítio. Eu falei: Deus, eu não quero, porque a responsabilidade é muito grande. Qual eu sou chamado? Hoje homens não estão querendo ter a marca de Cristo. Hoje os homens não querem parecer com Jesus Cristo. Eles querem parecer com o mundo, mas não querem parecer com Deus. A igreja de Jesus Cristo está perdendo a identidade de cristão. A igreja, eles estão perdendo, os membros estão perdendo a identidade de ser cristão. Homens não querem mais pregar o evangelho, homens não querem mais fazer a obra de Deus, porque eles acham que aquilo ali não é necessário. Meu Deus! Qual eu sou chamado? Ai, irmãos, nesse momento que estamos pregando, são centenas e centenas de almas que estão descendo a sepultura e para o inferno neste momento. Porque você deixou de ser um missionário, você deixou a missão que Jesus Cristo te chamou de lado para pregar. É verdade, Deus. De repente o seu colega de escola nem sabe nem que você é um cristão, não sabe nem que você é um evangelho. Dentro do seu trabalho, muitos olham para você e se ali é cristão. Deus está chamando ao compromisso nesta noite. Qual é o seu chamado? Com quem você está parecendo? Paulo diz: seja o meu imitador assim como eu sou de Cristo. Será que você está sendo imitador de Jesus Cristo? Ou imitador do mundo? Talvez você está querendo ser igual um cantor famoso do mundo, como Beyoncé, de repente com Bíblia, porque eu vou fazer igual ele. Mas ser igual a Jesus Cristo ninguém quer ser. Levar a marca de Cristo ninguém quer ser. Mas cadê a marca de Cristo na sua vida? Eu sei de uma coisa, isso eu sei de uma coisa, que tudo que nós fazemos aqui iremos prestar conta a Deus. E aquele que se envergonhou do Evangelho de Jesus Cristo, ele vai se envergonhar de você naquele dia. Deus, aleluia. Quando me foi passado esse, seja meu imitador, o homem, os cristãos estão perdendo a característica de cristão. Os homens estão perdendo a identidade de ser cristão. Você olha para o cristão hoje no meio da rua, não sabe se é uma pessoa que não é cristão ou se é cristão. Você não tem, porque eles perderam a identidade. Eles não querem imitar mais a Cristo, eles não querem ser um imitador de Cristo, eles não querem levar a marca de Jesus Cristo. Meu Senhor da glória. De repente, quantas almas foi para o inferno porque você deixou de pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Meu Deus! Isso aqui é culto de missões. Eu tenho feito sopões dentro da comunidade das favelas,
dando sopões de madrugada, pregando o Evangelho, e quando nós olhamos lá, o que tem mais lá, irmãos? São desviados, um dia estavam sentados em um banco. Você está sendo imitador de quem? Qual é o seu chamado? Muitas das vezes eu vou lá, chamo o povo, vamos pregar o Evangelho, vamos lá para dentro da comunidade, da favela, vamos lá nas bocas de fumo resgatar aquelas vidas. Muitos falam assim, eu não tenho esse chamado. Qual é o seu chamado? Oh, meu Deus! Aleluia! Aí você vai chamar para fazer o evangelismo, ele não quer porque ele não tem chamado. Você vai chamar ele para pregar nas ruas, fazer um arrastão, ele não tem um chamado. Mas para fazer a fofoca do pastor, ele tem um chamado. Para fazer a fofoca do líder da comunidade, do líder do grupo, ele tem o chamado. Qual é o seu chamado? Aí começa a arrumar aquele grupinho, para isso eu tenho um chamado. Vou arrumar um grupinho e falar mal de fulano, de ciclano. De tudo iremos prestar conta a Deus. Tenha a imagem de Jesus Cristo. Seja um imitador, assim como Paulo fala. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas não seja um imitador de Satanás. Montinho é coisa do diabo. A mentira é coisa do diabo. Caluniar o seu irmão é coisa do diabo. Não seja um imitador do diabo, mas seja de Cristo. Tenha um chamado de missionário. Tenha um chamado para missões. Assim como foi falado, você não pode ir, mas ora, jejua, sacrifica o seu joelho para que muitos que estão ali fora possam ir lá. Qual é o seu chamado? Quantas almas você ganhou este ano para Cristo? Será que você pode contar uma alma a menos esse ano? Jesus Cristo está voltando. Eu costumo falar que estamos vivendo, irmãos. Essa geração é a geração que vai viver para presenciar, irmãos, o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O que você tem feito para que possamos juntar esse povo para a eternidade? O que é que você tem feito para a obra de Deus? Ficar sentado dentro aqui no banco, dentro de quatro paredes, não é fazer a obra de Deus. Ficar sentado aqui nos louvar e agradecer a Deus, mas a obra está lá fora, irmãos. O verdadeiro evangelho está lá fora. Almas estão perecendo, almas estão padecendo, porque eu e você estamos trabalhando pouco. O que você está fazendo para a obra de Deus? Talvez você seja um missionário de carteirinha, mas só de carteirinha de banco. Oh, aleluia! Faça o que Deus tem mandado. Faça como Paulo. Foi mostrado aqui um vídeo de Paulo sendo chicoteado, sendo arrebentado pela vara. Mas é uma coisa que eu me alegro quando Paulo fala. Eu não me importo com a minha carne, eu não me importo com isso. O que me importa é eu terminar aquilo a qual foi me confiado por Jesus Cristo, o ministério que Ele me deu. Qual é o ministério que Deus te deu e você está enterrando? Seja um imitador de Cristo. Tenha a característica de Jesus Cristo. Retoma a identidade de Jesus Cristo. Não tenta parecer com o mundo, mas tenta parecer com Jesus Cristo. Para que a pessoa possa ver o teu brilho, o brilho do Espírito Santo na tua vida. Muitas pessoas estão ofuscando o brilho do Espírito Santo na sua vida. As pessoas olham e já não vê mais o brilho do Espírito Santo, porque ele não quer ter a imagem de Jesus Cristo. Ele não quer parecer com Jesus Cristo, mas quer parecer com o mundo. Eu quero me vestir do jeito que o mundo me veste. Eu quero andar do jeito que o mundo anda. Eu quero ter a imagem do mundo. Mas do Evangelho de Jesus Cristo, ninguém quer ter. Porque dói. Ter centro de recuperação, irmão, não dá dinheiro, não dá fama. É verdade. Resgatar a vida lá dentro não dá dinheiro, não dá fama. A não ser espinho, assim como Paulo andava para cima e para baixo e buscando as almas. Estamos ali, irmãos, fazendo a obra de Deus. Há pouco tempo eu estava em casa e me ligaram, irmãos, para me correr para o centro de recuperação. Cheguei lá para buscar uma vida que estava lá, uma alma.
O pessoal já estava acabando de matar, ia acabar de matar, amarraram o pescoço dele, já estava matando enforcado, já tinha acabado de cortar um pedaço da orelha dele, pintar o rosto do rapaz. Isso não dá fome nem dinheiro. Isso é o que dá é a pedrinha na nossa coluna. Ser missionário, você pode contar que ser missionário não vai te dar uma fortuna e riqueza que nem grandes pregadores estão fazendo. Grandes pregadores estão enchendo seus bolsos, mas deixando de fazer o Evangelho de Cristo na rua. Vem aqui, irmão, na Cracolândia, em Padre Miguel, isso não dá fortuna nem dinheiro, não dá fama, irmãos. Mas tu vai contar o tesouro no céu, tu vai contar as pedrinhas lá na tua coroa, naquele dia que ele prestar conta a Deus. Aí você vai ver as suas pedrinhas. Essa aqui foi da alma que você tirou de lá. Essa daqui foi daquela que você resgatou dali. Essa daqui foi daquela que você evangelizou. Homens estão se prendendo a quatro paredes. Homens estão se prendendo a bancos, achando que cantar bonito é uma grande obra, achando que ficar aqui olhando para as paredes é uma grande obra. Não. A verdadeira obra está lá. Seja um missionário. Vocês que levantaram a mão, irmãos, marcaram um grande compromisso na presença de Deus. Oh, meu Deus! Vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Eu, quando levantei a mão, irmãos, eu vou ser realista com os irmãos. Nós, quando pregamos a verdade, nós não temos amigo, nós não temos colega. As pessoas passam a nos olhar diferente para querer dizer que você é muito santo, você está achando que é muito. Não é, irmãos. Você quer viver o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, se for contar das pessoas que eu já resgatei, das vidas que já foi tirada da mão dos traficantes, de cracudos que foram resgatados do crack. Chegou agora sábado lá em casa, sexta-feira, o missionário me ligou, conversou comigo, e ele falou para mim levar uma menina para o centro de recuperação. A menina tinha 13 anos, a mãe pegou, bateu nela, porque ela estava fumando maconha e botou para fora. Eu não podia levar para o centro de recuperação, porque ela é uma criança, e tinha que ter a permissão da mãe. Levei para casa, está aqui a minha esposa de prova. Isso é fazer missões. A minha parte eu fiz diante de Deus. Levamos essa menina para lá. Ela foi para casa de uma colega da mãe dela agora, está lá. Quantas vidas tem aí para ser resgatada? Quantas pessoas estão aí dependendo de você só falar para ela: Jesus te ama. Qual é o Evangelho que você está vivendo? Qual é o seu chamado? Faça a diferença. Aleluia. Deus lhe chamou para fazer a diferença e não para ser mais um sentado no banco, sentado no púlpito, sentado no altar. Faça a diferença. Eu quero perguntar aqui, pedindo permissão ao nosso pastor. Quero perguntar quantas pessoas que aqui estão aqui que não são cristãos, que nunca, ou talvez esteja desviado. Desviada? Quem mais, irmãos? Que esteja desviado do Evangelho, ou que não são cristãos? A jovem. Se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria contigo? Hoje Deus está te chamando a responsabilidade. Eu não lhe conheço, mas Deus tem grande promessa e já falou no passado para você. E você fugiu por causa dos grandes compromissos. E você sabe que você está passando por grande luta e você não sabe, mas Deus, por que, Deus? Eu falo para você neste momento, Deus está te chamando a responsabilidade novamente. Venha fazer aliança com Jesus Cristo novamente, venha.
para que ele possa começar a trabalhar e mudar o seu cativeiro. Venha em nome de Jesus. Alguém, a irmã, ajuda ela a vir aqui em nome de Jesus. Sabe que Deus está mudando o cativeiro da sua vida. Todas as lutas está travada. Deus está começando a colocar no lugar. O teu lar, aquilo que está embaraçado, Deus está começando a colocar. Aleluia! Hoje Deus está mudando, botando uma nova página, uma página em branco na sua vida e escrevendo uma nova história para você. Amém? Irmãos, tem mais alguém que queira aceitar a Cristo como Salvador neste dia, neste grande culto de missões? Tem mais alguém, irmãos? É só ficar de pé, irmão. Venha até a frente para que nós possamos orar por você, para que Deus venha lhe abençoar e escrever o seu nome no livro da vida. Teve um jovem que uma certa vez eles estavam no centro de recuperação. E esse jovem começou, irmãos. Começou. Amém. Alguém ajuda? Acompanhe o casal aí em nome de Jesus. E esse jovem, irmãos, está voltando, que é uma bênção. Aí vai, Deus, esse é o grande milagre. Pode vir mais, irmãos. Hoje é um grande dia, hoje está aqui uma grande festa, uma festa da eternidade. Esse é o único momento que a palavra de Deus diz que é a grande festa por uma vida. Se ele não seguia, quando a vida se arrepende dos seus pecados. Deus é Deus do milagre. Esse é o grande milagre. Aleluia. Que coisa. Irmãos, tem mais alguém, irmãos, para fazer essa relação? Porque se você partir hoje mesmo, você estará com Jesus Cristo no paraíso. O mundo está de forma cristã e o inferno é real. Se nós nos arrependermos antes que seja tarde, nós iremos para o inferno. Amém. Mais uma vez. Coisa linda.
joelho com o Senhor. Levanta a mão direita para você, que está aqui à frente. Diga assim: eu entrego a minha vida hoje a Ti, Senhor. E não vou mais olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas eu vou olhar para Ti, Senhor. Amém? Aplaude bem forte o nome do Senhor. O que está acontecendo aqui é algo tremendo. Para nossa vida, eu ainda vou dar para vocês. Vem aqui. Sabe o que é isso, irmão? Faz entender? Eu não vou bater, eu não vou fazer a nossa final, mas eu quero que você entenda uma coisa. Existem duas coisas que são muito